Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para falar sobre a síndrome do Peter Pan. Você sabe o que é isso? Novamente improvisado nesse quarto de hotel, com iluminação ruim, áudio ruim, mas é o que tem para hoje. E eu tenho muita propriedade para falar da síndrome do Peter Pan, porque eu sou uma pessoa que nunca quis crescer. E é típico da nossa geração. Pois é, você deve ter escutado já os seus pais, seus avós falarem, se você tem mais ou menos minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo. Na minha época, eu trabalhava com 12 anos, era isso, aquilo, enfim. É uma coisa normal, não julgando, porque eles sempre falam isso para o nosso bem, né? Para mostrar, só que a geração Boomer é totalmente diferente. Já fiz vídeos aí sobre a geração Boomer, que eles pegaram uma época, cara, que é discrepante a diferença de hoje, né? Basicamente, lá com 20 anos você estava casado, você conseguia comprar qualquer terreno, tal, com qualquer trabalho merreca, né? Hoje não é a realidade, tipo, de ninguém, cara. Tipo, não que não seja mérito também, né? Que muita gente trabalhou, fez essas coisas, mas não dá pra comparar a geração Boomer de agora, que é outra coisa, né? Basicamente, agora os 20 são os novos 30, os 30 são os novos 40, né? Podemos dizer assim. Mas, voltando ao foco do vídeo, que é a síndrome do Peter Pan. Bom, essa síndrome aí, ela já me fez ter diversos problemas. Um deles que me atrapalhou demais, que inclusive a síndrome do Peter Pan, por eu não querer crescer, eu desenvolvi desrealização, despersonalização, que eu já fiz vídeos falando sobre isso, né? Que basicamente você se sente totalmente deslocado, parece que você está em um sonho, em um filme, né? Parece que você está desprendido de si. Se você não sabe do que eu estou falando, confere lá para você entender, né? Mas basicamente a minha mente usou um mecanismo de defesa, né? Que falou assim, já que ele não quer crescer, já que ele quer sempre viver ali, ele não suporta estar numa vida adulta ou numa coisa diferente, não, vamos pegar e vamos acionar aqui o mecanismo de alarme e de defesa para ele poder suportar isso, né? Tudo questão de mentalidade. Se eu tivesse uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais pra frente, mais de querer conquistar as coisas e tal, igual eu tenho hoje, ser mais responsável e tal, eu não teria passado por isso. Mas as coisas são exatamente do jeito que elas têm que ser pra gente evoluir, né? Muita gente acredita, evoluir é besteira e tal. Não, velho. A evolução, ela existe, o ser humano tá aí pra isso, não tem nem o que dizer. Mas vamos contar então um pouco da minha história, né? Depois eu comento algumas outras questões. Basicamente, eu via todos os meus amigos e amigas na época de escola falando: nossa, eu não vejo a hora de crescer, de ter 18 anos, de poder namorar, de querer poder pegar meu carro, sair pras baladas, essas coisas. Eu era totalmente o contrário. Eu falava: cara, vocês são loucos, por que vocês querem crescer? É a melhor época da vida, tal. Eu valorizava isso com 8, 10 anos, eu escutava as pessoas falando, até na adolescência e tal. E é muito diferente, muito diferente. Comente aí se você tinha essa visão. Eu acho que não, eu acho que a maioria das pessoas, 90%, tem essa visão, tipo, de querer crescer logo e a hora que chega na fase adulta quer voltar. O meu não, eu nunca quis sair. Então a minha mente, ela viu que eu nunca queria sair dessa fase de infância, da proteção dos pais, de ter tudo, de ganhar as coisas e tal. Isso reflete também que eu fui muito mimado, não nego, né? Hoje em dia muita gente porque a geração X, Y, é até um pouco menos. Eu sou da geração X, podemos dizer. Quer dizer, eu me identifico com a X, mas na verdade eu sou da Millennium, geração do milênio, né? Dos anos 2000 e tal. Sou de 96. Mas então, basicamente, eu vi a galera falando isso e falava: não, cara, vocês são loucos, é muito melhor agora, olha aí. Você vai ter que ter suas coisas, você vai ter que trabalhar. Não, todo mundo falando: é melhor, a gente vai ter a nossa mina, vai ter nossas coisas. E naquela época eu não entendia que realmente tem muitos benefícios, cara. Nossa, sua privacidade. Vai chegar uma hora que você não vai suportar mais olhar pra cara dos seus pais, né? Realmente, tipo, eu não cheguei nessa fase ainda, gosto muito. É que na verdade também tem que explicar que a minha vivência com meus pais, cara, é perfeita. Tipo, eu tenho a liberdade que eu quero, eu posso levar a pessoa que eu quero na minha casa, fazer o que eu quero. Tem muita gente que fala que é uma libertinagem. Não acredito que pode até ser, né? Mas assim, não tem muita regra, não tem muita frescura lá em casa. E também, sabe, por um lado é ruim, porque, tipo, por isso eu não vejo motivo, não tem motivação de eu sair, de eu querer fazer as coisas e tal, né? Hoje eu já tenho outra ideia, assim, atualmente eu já tô amadurecendo, querendo construir, fazer outras coisas aí, entendo a importância e tal, mesmo não precisando, né? Porque, tipo, aquilo, eu quero. Muita gente não quer sair da zona de conforto, né? Realmente, pra que eu vou sair daqui sendo que já está bom? E sim, eu sou
uma dessas pessoas agora que eu tô amadurecendo essa ideia contra a minha vontade, talvez, né? Mas naquele período eu sempre via as coisas assim. Falava, nossa, cara, tipo, como assim? Como é ruim ser adulto? É que a minha cabeça eu via adulto como chatice e sofrimento. Hoje já é o contrário. Hoje, nessa época aqui de adulto, com quase 30 anos, eu tô na minha melhor fase, velho. Eu tô literalmente voando e não queria voltar a ser o que era antes criança. Eu tô com outro problema, que assim, sempre sou muito apegado ao passado. Eu não queria mais voltar a ser criança quando eu tinha 10 anos, foi a época mais feliz da minha vida. Antigamente, muitos e muitos anos, eu queria voltar nessa época. Nossa, como era legal quando eu tinha 10 anos, melhor época da minha vida e tal. Agora não. Agora eu quero voltar alguns anos atrás, que eu era mais feliz e não tinha alguns probleminhas que eu tenho, como desrealização, tiques, que mais? Tag, umas coisas aí que eu já comentei, na maioria dos problemas eu comento, moscas volantes, né? Então, algum desses problemas aí que eu comento que eu não tinha alguns anos atrás, falar, aquela época mais feliz e tal, mas isso é tudo uma armadilha da sua cabeça, uma romantização de querer voltar naquela época achando que era mais feliz. Se você pudesse voltar nessa época, pegar agora e plim, voltasse lá, nesse tempo, não ia ser a mesma coisa. Você ia ter outra mentalidade, as coisas iam ser totalmente diferentes. Então, por isso que cada fase da sua vida é importante, né? E você não pode querer estagnar e sempre querer voltar naquele passado. E eu sei do que eu tô falando, eu tenho propriedade total pra falar, porque, tipo, vocês estão na frente do cara mais mimado, acho que já viu nessa geração. Mas muito mesmo, isso me prejudicou muito, me frustrou. Mas graças a isso, pô, eu tô com motivação e tô com a alegria de poder gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? E sim, é lógico que tem também os seus lados ruins. Peraí. Pausei o vídeo ali porque eu tava sem ideia, daí eu não queria editar e falei, vou inventar que passou um mosquito, alguma coisa ali. Mas enfim, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Dica de mestre. Continuando, agora eu já sei o que eu quero falar. Que a síndrome do Peter Pan, ela te atrasa muito, cara. Você com essa mentalidade de sempre querer ser criança, a sua mente querendo fugir do sofrimento, né? Talvez por questões psicológicas, se você for uma pessoa muito mimada, igual eu, você vai pegar isso da sua mãe, do seu pai, e não vai realmente querer crescer, não vai querer evoluir. O que acontece, no meu caso, né? Indo mais a fundo um pouco, porque agora eu entendi há poucos anos atrás, né? Graças ao meu psicólogo, estudando psicologia, essas coisas aí, o que aconteceu comigo? Bom, vamos lá. A minha mãe, quando eu tava na barriga dela, muitos anos atrás, teve um acidente muito grave em que o meu tio acabou batendo o carro e acabou falecendo um amigo dele, um dos melhores amigos do lado, né? Isso foi um choque, um baque muito grande para ela, né? Tanto esse acidente quanto teve um outro alguns anos atrás, né? Uns 2 anos antes de eu nascer, que também influenciou nisso. Mas esse, quando eu tava na barriga da minha mãe, influenciou muito mais. E daí o que aconteceu, né? Ela transmitiu essa ideia inconscientemente para mim, de que não queria que eu crescesse, de sempre ser super protetora, porque na visão dela o mundo é cruel, o mundo é ruim, e ela não queria, obviamente, que eu morresse, e colocou essa ideia de eu nunca crescer na minha cabeça, porque uma criança não morre, quanto mais tempo, não morre assim, tipo, quanto mais tempo vai passando, mais você vai ficando velho, mais próximo da morte você tá ficando, né? E ela colocou essa ideia aí de eu ser uma criança, né? Porque com medo de acontecer alguma coisa comigo, justamente por conta desse acidente, das outras coisas, o mundo é cruel, meu Deus, não sei o que, pode acontecer alguma coisa com ele, e daí, vocês veem como que é tudo influência dos pais, da família, seja lá com quem que você cresceu, de amigos. Cara, o poder da influência é gigantesco, né? E daí com isso eu fiquei. Agora eu fico me perguntando, e se isso não tivesse acontecido, se esse acidente não tivesse acontecido e minha mãe não fosse assim? Será que eu ia crescer com essa mentalidade? Eu acredito que não, se minha mãe tivesse assim, sempre... É até ruim falar isso, né? Porque quem sempre cresceu mimado não gosta muito, mas eu ia falar assim, se minha mãe fosse mais rígida, exigisse mais as coisas de mim, obrigasse não a fazer tal coisa e não sei o que, se não fizer vai sair de casa, essas coisas aí e tal. Se fosse assim, poderia ser diferente. É lógico que eu, como um bom e velho mimado, não gostaria, né, disso acontecer. Eu me vejo no céu, velho, me via, né, agora não também, enfim, me via sendo um rei, né, e
é ótimo, cara. Meus pais sempre tiveram uma condição muito boa e tal, mas é aí que vem aquele velho ditado. Mesmo se você for um milionário, filho do Elon Musk, você vai ter que ensinar valores pra ele, coisa que o dinheiro não pode comprar. Lógico que tem que ser um meio termo, você não vai poder dar tudo que ele quer, mas também não vai poder deixar de dar tudo, porque a geração mais antiga que tá me vendo aí, cara, comia mortadela, chocolate, refrigerante, o quê? Uma vez no ano. Minha mãe conta essa história aí, que era aqueles doces de chupeta, no bom sentido, era uma chupeta vermelha colorida aí, de gel, sei lá, que chupava, e era isso que tinha, né? Era de puro açúcar lá. Essas coisas, né? Então, tem algumas coisas ruins que acontecem, mas a síndrome do Peter Pan, ela afeta muito essa geração. Que aconteceu, basicamente, né? Foi vindo dos nossos avós, né? Foi nos nossos tataravós, foram muito rígidos com nossos avós. Os nossos avós já foram um pouco mais flexíveis com nossos pais, mas ainda foram mais rígidos. Os nossos pais foram muito mais flexíveis do que os nossos avós com a gente. E talvez a gente vai ser muito mais ainda flexível do que os nossos pais fossem com os nossos filhos, né? Se essa geração aqui quiser ter filhos, né? E basicamente eles pensavam assim, bom, a gente tem que dar uma vida melhor para os nossos filhos. Nossos pais foram muito ruins com a gente, né? Que no caso seriam nossos avós, deram uma vida lá de merda, não conseguiam dar as coisas pra gente e tal. Mal sabiam eles que tinha que ter um equilíbrio meio termo. A minha mãe sempre conta que ela fala, depois fala, eu te estraguei porque eu queria ter te ensinado mais coisas, mas daí eu fiquei com medo, porque o mundo é muito cruel e tal, sabe? Essas coisas aí, contando experiências pessoais minhas. Então, geração que está por vir, se tiver filhos, tente fazer um meio termo aí, né? Nessa parte aí, sinceramente, pode falar o que quiser, mas eu não quero nem pensar nisso, velho. Não quero nem pensar. Talvez eu, como um bom e velho mimado, talvez um bom e velho egoísta que seja, muito difícil pensar, né? Quem sabe um dia. Mas é isso, e aí? O que vocês acharam? Curtiram? Concordam? Deixa like, valeu e fui!